A paz de Deus a todos. Meu nome é Mariana, eu tenho 30 anos e vou contar um pouquinho sobre o meu testemunho para vocês. Eu, aos meus 17 anos, comecei a namorar meu esposo, já era crente, já conhecia a palavra, e eu pedi uma confirmação do Senhor, para saber se ele ia ser o meu namorado, no qual um dia eu fosse casar. Porque eu não queria namorar só por namorar. E eu pedi ao Senhor, pedi para Deus, uma confirmação. E eu nunca tinha namorado. Eu morava na época com os meus tios e eles eram bem rígidos, Assim, então eu nunca tinha namorado. E Deus confirmou. Deus deixou, com que o coração dos meus tios, ficasse mais amolecido e deu tudo certo, Namoramos por mais ou menos uns 6 meses ou mais, E aconteceu que a gente teve relação antes do casamento, Na minha família sempre, tinha essa questão, de casar e depois perder a virgindade. E aí foi um baque bem grande, assim, para essa minha tia que me criava. E nessa perca, da virgindade, a minha tia me expulsou de casa, Eu acredito que sem sabedoria, me expulsou de casa e o meu esposo, na época, com apenas 18 anos, falou que não, Vamos morar comigo e a minha família, que eu não vou deixar você sozinha na rua, Vamos dizer assim. E aí eu fui morar com meu esposo. Só que quando eu fui morar com ele, eu fui morar com a família dele, E a família dele tinha mais ou menos umas 8 pessoas, não tinha quarto para todo mundo, então não tinha aquela privacidade. Então, assim, foram alguns meses bem complicados. E após mais ou menos uns 6 meses, que a gente estava casado, tivemos uma briga e eu sempre muito cabeça dura, muito esquentadinha, Nessa briga, acabou que a gente se separou, Me separei dele, voltei para casa dessa minha tia e lá eu tive novamente uma aproximação com Deus, E comecei a me aproximar de Deus, falei que Deus já tinha confirmado o meu namoro, que ele era meu marido, que eu cria que Deus ia restaurar meu casamento, e orei. Em 3 meses, Deus restaurou meu casamento, voltei a morar com ele. Só que ainda continuava com muitas brigas, Eu ganhava mais do que meu esposo, então eu sempre fui muito independente, então às vezes eu queria mandar bem mais do que ele, na relação. E aí tinha a questão da gente morar com toda a família dele, então aquilo me incomodava. Então, assim, eu não fui sábia, Era uma pessoa muito que reclamava, nada estava bom para mim, e assim, era muito mandona, Teve épocas que eu já cheguei até a agredir ele, e os ciúmes, eu tinha muito ciúme, muito ciúmes, e eu falo que Deus, ele me curou, ele me tratou dos ciúmes, eram ciúmes doentio, tanto muito mais para mim do que para ele, porque eu sofria com coisas que não existiam, inventava coisas da minha cabeça e o meu esposo não podia chegar em casa 3 minutos atrasado do que ele costumava chegar, que eu já falava que ele estava com outra. Então, assim, foi bem difícil, tanto para mim quanto para ele, E chegou uma época que ele não aguentou, que ele pediu para separar novamente, porque ele não aguentava mais, de tanto que eu dava mulher para ele, de tanto que eu tinha ciúme.
E uma vez Deus usou minha sogra para falar comigo e ela falou: olha, muda, ciúme não constrói, ele só destrói, né? E aí eu comecei a orar, pedir para Deus para tirar, né, todo aquele ciúme que eu tinha dele. E foi tirado, né? Deus tirou esse ciúme. Hoje eu não, assim, não vou dizer que eu não tenho ciúme dele, mas doentio igual era antes, né? Eu não tenho mais. E eu vou falar assim, é uma história bem grande, né? São 14 anos juntos, mas eu vou tentar ser breve, mas eu gosto, né? Eu vejo que quando eu escuto alguns testemunhos, né, com bastante detalhe, eu gostava bastante. E aí, em 2017, eu falei: Senhor, eu preciso casar, porque eu quero casar no papel, eu quero casar no papel. Queria muito casar no papel e o meu esposo não queria casar. Falava que não, que a gente já estava junto, porque ele nunca teve tanto entendimento da palavra igual eu tenho, né? Assim, já tinha um conhecimento, já sabia, né, como que era para ser de verdade, né? E o meu esposo não queria casar, não queria casar. E aí eu conheci uma irmã da Deus é Amor, uma irmã do coque. E essa irmã, ela fez algumas revelações para mim, né, na época, e eu falei para ela que eu queria muito casar, né, e que eu queria casar. E Deus usou uma outra pessoa para falar com essa irmã, para ela fazer uma campanha junto comigo em prol do meu casamento. E aí eu fiz essa campanha com ela. Cerca de um mês, o meu esposo olhou para mim e falou: vamos casar, vamos marcar o casamento. Então, assim, aí Deus já estava trabalhando, né, nas nossas vidas. A gente já marcou o casamento, cerca, eu acho que de menos de 60 dias a gente casou. E assim, depois que a gente casou, foi bem complicado, porque as brigas aumentaram, né? Aumentou assim uma proporção assim absurda. E aí o meu esposo sempre falava, né? Tá vendo? Eu falei pra você, pra gente não casar, porque só foi a gente casar e as coisas piorou. Então assim, ele tinha algo assim de que se a gente casasse, casou, né? As coisas tinham piorado. E aí eu, nesse tempo, né, desde de 2017, quando foi a época que a gente casou, a gente separou várias vezes. Tudo ele pedia para separar, eu pedia para separar, mas a gente separava, mas aí não dava um mês, a gente já estava junto de novo. Você separava estando dentro de casa, né? E aí, quando apertava, eu corria para Deus. Apertava um pouco, eu corria para Deus. Nunca tinha aquela constância, né, com Deus. Só procurava quando realmente estava precisando. E a gente nunca teve filho, né? A gente não tem filho, eu tenho um problema para engravidar, mas Deus tem promessa para mim e eu creio que Deus, né, vai fazer um milagre nas nossas vidas. E no ano de 2022, eu comecei a trabalhar, né? Estava trabalhando já num local e lá eu me deslumbrei um pouco, né? Comecei a ter novas amizades, comecei a pensar que não era para eu estar casada, que eu merecia mais, que eu precisava conhecer outras pessoas. Então eu comecei a abrir brechas, né, para o diabo. E comecei a ignorar meu esposo, não queria ter mais relação com ele, tentava evitar ele, maltratava ele, tratava ele mal. Assim, era uma relação bem complicada. E aí, eu lembro de uma vez, o Senhor sempre ele me faz lembrar disso. A gente tem que ter muito cuidado mesmo com as coisas que a gente pede, com as coisas que a gente fala. Porque eu lembro, e eu até me emociono um pouco, porque a gente
não sabe o bem mais precioso que é a nossa família. E muitas vezes a gente lança palavras, né, que o diabo está ali, né, ao redor para realmente destruir as famílias. E a minha avó, né, ela sempre foi uma mulher de oração. Ela falou assim para mim uma vez que eu fui na casa dela, né? Minha filha, estou orando pelo seu casamento, para cada dia vocês serem felizes, para vocês serem unidos. E aí eu falei assim, vó, não ore pelo meu casamento, ore para eu me divorciar. Eu não quero ser casada mais. E a minha avó falou assim, minha filha, para com isso, está repreendido. E eu falei assim, não quero não, ora porque eu não quero mais ser casada. E aí o meu esposo, nesse ano de 2022 para 2023, já quase na virada do ano, eu comecei a perturbar meu esposo, falando que eu queria o divórcio, que eu queria que ele desse entrada no divórcio. E aí foi quando ele falou que tá bom, que ele ia atrás do divórcio, e ele foi. Só que para honra e glória do Senhor Jesus, Deus teve misericórdia de mim e não deu certo, ficou faltando documento, né? Então ficou pendente lá. Só que no ano de 2023, o meu esposo realmente tomou uma decisão. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Meu esposo estava transformado de uma tal maneira que eu nunca tinha visto meu esposo assim. Ele deu um basta no nosso casamento. Ele falou que a partir daquele dia ele não queria mais. E eu pensei que ia ser igual das outras vezes, né? Da gente terminar, ficar morando junto e as coisas, né, depois se resolverem. Só que não, meu esposo, ele começou a pegar um abuso de mim. Tinha abuso, eu não podia nem triscar nele, ele não suportava ouvir minha voz. Era assim, difícil, né, a convivência dentro de casa. Ele começou a falar que ia comprar móveis para mim, porque ele ia ver um local para eu morar, porque a gente mora atrás da casa da mãe dele. Então, ele começou já a se organizar nas coisas e eu fiquei meia, né, calada, mas muito assim, às vezes eu era um pouco teimosa, né? Eu acabava brigando, falando muitas coisas para ele que não devia, maltratava ele, então isso cada vez mais afastava a gente. E teve um dia, né, que ele saiu, não falou para onde ia e começou a ser constante, começou a se arrumar mais, começou a ficar muito vaidoso, mais do que ele gosta de se arrumar, mas ele estava mais vaidoso, e eu achei estranho, e eu trabalhando muito mesmo, na época eu estava me dedicando muito ao trabalho, então acabava que eu viajava muito e deixava ele só, e eu sei que a gente foi se distanciando. E no ano de 2023, ele, né, não quis mais nada comigo. E aí foi quando, em novembro de 2023, eu realmente vi que eu estava no deserto. Eu realmente tive a dimensão do que estava acontecendo na minha vida. E eu fui buscar Deus, fui buscar congregar, né, que eu não estava congregando. E aí aquela irmã que eu comentei para vocês, né, uma irmã da Deus é Amor, eu fui novamente com ela e lá Deus revelou, né, que tinha sido feita uma obra de macumbaria para o nosso casamento. E aí Deus começou a revelar algumas outras coisas para ela, né? E aí eu comecei a orar, comecei para a igreja e eu falei para Deus, Deus, eu me sinto muito bem, né? Estando nessa congregação. Me muda, eu quero ficar aqui. Eu me sinto muito bem, né, onde eu estou congregando. E aí eu decidi me batizar em abril. E até então meu esposo ele estava irredutível.
ele estava irredutível, não podia nem triscar nele, não queria mais, a gente não tinha relação, não queria mais saber de nada, nada, nada. Ele queria ver qualquer outra pessoa, menos eu na frente dele. E aquilo me doía, e eu tive uma ajuda também de outras pessoas. Deus levantou pessoas para orar pelo meu casamento, e toda vez que eu queria desistir, Deus levantava pessoas que eu não sabia nem de onde vinha. E aí foi nesse tempo que eu achei o canal, né, da Elaine, e eu comecei a maratonar os vídeos. E muitas vezes no deixar ir, eu não conseguia deixar ir. Eu ficava, meu Deus, como? Sempre duvidando, meu Deus do céu, como a gente peca no duvidar do que Deus pode fazer na nossa vida, né? Porque eu vejo assim que a restauração é algo, né, que para Deus, né, é tão pequeno. Né, eu digo pequeno porque Deus ele pode todas as coisas, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. E eu acabava que eu não tinha fé, né? Não estava tendo fé, não conseguia acreditar, porque meu esposo falava tanto para mim que ele não me amava mais, que ele não queria mais, que tinha acabado. Ele falava tantas coisas para mim, ele me desprezava tanto, tanto, tanto mesmo. Até eu estava até comentando que algo que pode parecer simples, mas que para mim foi tão, né, e às vezes ele me chamava para sair, para ir ao shopping, alguma coisa, que ele falava que a gente era amigos, né, a gente era amigos. E aí ele não pegava na minha mão, e aquilo ali me doía tanto, mas eu sabia que Deus estava trabalhando. E aí, quando realmente eu me apeguei a Deus, e eu entendi sobre o deixar ir e sobre deixar nas mãos de Deus, as coisas começaram a se transformar dentro da minha casa. E em abril eu me batizei, ele foi para o meu batismo, e lá eu vi, né, e outras pessoas viram também o quanto que ele ficou impactado, né, com tudo aquilo que estava acontecendo. E naquele dia eu falei, Deus, está nas tuas mãos, Senhor. E eu já estava assim, quando a Eliane falava nos vídeos, a Elaine, né, falava no vídeo que, né, que algum tempo, assim, depois, né, de estar segura assim, no que Deus ia fazer, né, já as coisas assim aconteciam, não abalava mais, né. E Deus, ele prepara tudo, é tudo por fase, né, tudo por fase. Porque eu acho que se as coisas acontecessem assim de uma vez, eu acho que eu não estaria preparada. Eu sei que eu precisava passar por tudo isso, né? Para poder ficar firme, né, com Deus. E é muita coisa, né? Mas eu lembro que o meu esposo, ele falava assim para mim: "Para que tu vai para a igreja? Não adianta você ir para a igreja. Você acha que indo para a igreja a gente vai voltar? Não adianta não, isso aí é perca de tempo." E aquilo eu ficava assim, né? Eu falava assim, Senhor, isso não é meu marido. E eu repreendia. À noite eu orava nele. Então assim, jejuava, orava. E o meu esposo assim, muito, né, com o coração duro. E, irmãos, eu falo, a nossa boca, ela tem muito poder, né? E eu falava assim para o meu esposo que eu não era mulher de aceitar a traição. Eu nunca quis aceitar a traição. E um belo dia, né, já tinha feito muito jejum, muita oração, o meu esposo começa a chorar de madrugada, chorar compulsivamente, chorando muito, muito, muito. E eu, meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí eu fui falar com ele, comecei a conversar com ele. E foi quando o meu esposo confessou que tinha se envolvido com outras pessoas. E naquele dia, eu estava assim, Deus tinha preparado aquele dia que eu fiquei anestesiada. Eu não falava nada. Eu só falei para ele que Jesus amava ele, que estava tudo bem. E ele não parava de chorar, parecia uma criança chorando. E
a partir daí, né, eu fiquei muito mal mesmo, mas eu tentava não transparecer tanto. Eu emagreci bastante, porque a gente às vezes até suspeita, né, mas a gente nunca pensa, né, que a outra pessoa seja capaz de fazer algo do tipo. Mas ele sempre fala que não me traiu, que a gente já estava separado, né? Na cabeça dele ele estava separado comigo, mas a gente estava junto, assim, né? Morando na mesma casa, eu fazendo as coisas dele, fazendo meu papel de mulher, né? Mas na cabeça dele a gente não estava junto. E aí foram passando os meses, né? E começou uma campanha na igreja, né? Que o nome era Jesus salva minha família, né? E naquela sexta-feira, em maio, no final de maio, eu senti algo diferente. E eu falei, Deus, né? Deus, faz alguma coisa, Senhor. Eu orei assim com tanta fé, com a autoridade que o pastor falou para a gente colocar a nossa mão na nossa cabeça, né? E pedir no coração. E eu senti que tinha algo diferente. No sábado, no dia 1º de junho, de manhãzinho cedinho, o meu esposo me chama para conversar, né? E pede para voltar, para a gente tentar, de que essa seria a nossa última chance. Só que mesmo ele falando isso do jeito dele, eu vejo que não é a última chance, né? É Deus. E assim Deus restaurou meu casamento, né? Hoje, meio que a gente tá numa lua de mel. Meu esposo ainda não tá na igreja. Ele ainda não aceitou Jesus, né? Mas eu creio, eu tô orando, eu tô pedindo a Deus. E eu creio que o meu esposo logo mais ele estará comigo também, congregando, servindo a Deus. E assim, o que eu tenho para dizer não desistam. Não desistam da família de vocês. Pra gente, às vezes, pode parecer assim que é impossível, que não tem mais jeito. Mas, irmãos, tem jeito. Deus, ele restaura, mas ele vai restaurar no tempo certo. Porque às vezes a gente não está preparado, às vezes a gente precisa passar pela mão do oleiro. Às vezes a gente precisa passar pela nossa restauração primeiro. E os vídeos do canal, ele me ajudou demais. Todos os dias eu assistia algum vídeo e esses vídeos me edificavam. E eu vejo que o canal da Elaine é um canal de bênção, é um canal que é usado por Deus. Então esse é meu testemunho e em breve eu vou contar o restante do meu testemunho em nome de Jesus, que é a conversão do meu esposo e o nosso filho, para a honra e glória do Senhor Jesus.